Moçada, hoje somos só vocês e eu. Só que costuma vir problema. Cada um conta ainda. Pagar mais imposto. Bem, vamos lá. Espero que vocês tenham feito o exercício que eu pedi. Então, deixe da vez. Em um caderno. É atrás do outro. Vamos lá. Então, na última aula, a gente fez uma revisão, né, das coisas. E o assunto novo foi inversões de acorde. Algumas tríades, ou seja, acordes de 3 notas. Começamos a inverter esses acordes. O que a gente sempre fazia antes era colocar a tônica como nota mais grave. E aí a gente testou algumas outras possibilidades, né? Como colocar a terça como nota mais grave, em outros momentos colocar a quinta, né? E aí deu toda aquela bagunça que vocês ficaram com um ponto de interrogação enorme na cabeça, mas a gente se resolve. Então, só relembrando, esses são os tipos de inversões que a gente tem. Que é a posição fundamental, que é quando a tônica está no grave, quando a tônica é a nota mais grave. Tem a primeira inversão, que é quando a terça é a nota mais grave, como você pode ver aí na segunda linha, e a de Ré invertida aí, ó, Fá sustenido, Lá, Ré. É a terça, quinta e tônica, né? O último exemplo aí seria o que a gente chama de segunda inversão, que é quando você tem a quinta como nota mais grave, como você pode ver aí, quinta justa, tônica e terça maior, tá? Isso é tomando o Ré como exemplo, mas você pode fazer isso com qualquer acorde, não necessariamente sendo tríade, ou seja, se o acorde tiver 4 ou 5 notas, você pode inverter mesmo assim, tá? Então, aqui é só outra forma de dizer que a gente tem, por enquanto, 3 opções de inversão. Fundamental, tônica é mais grave. Primeira inversão, esse é a mais grave. E segunda inversão, a quinta é a nota mais grave, tá? Isso que está em amarelo, bem destacado. Vale lembrar que as inversões não alteram a estrutura do acorde. Então, o acorde que é maior, ele vai continuar sendo maior, independente da sua nota mais grave. Se for a quinta, se for a terça, se for a tônica, ele continua sendo um acorde maior da mesma forma. Até aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, é a correção dos exercícios que a gente tinha feito semana passada, né? Dá uma olhadinha aí, tá batendo com o que vocês fizeram aí, para quem fez o caso, né? A gente tinha feito as 5 primeiras na última aula. Eu deixei as 5 últimas para vocês fazerem durante a semana. Dá para enxergar direito aí, parece que tá meio pequenininho, né? Oh, certo. Só vão conferindo aí, ó. Então, no primeiro caso, na letra A, a gente tem o Dó maior na segunda inversão. Por que Dó maior? Porque você só tem o C aí e mais nada, né? Quando você só tem a letra da cifra, significa que você tem um acorde maior. Segunda inversão quer dizer qual nota está no baixo? Qual é a nota mais grave? Quando é a segunda inversão? E a quinta. Então aí você tem Sol, Dó, Mi. Na semana passada, alguém tinha perguntado se poderia ser Sol, Mi, Dó. Sim, pode, não tem problema nenhum. Quando a gente fala de inversão, você está tratando da nota mais grave. A ordem das outras não importa e não altera também a estrutura do acorde, tá? Eu tinha até falado semana passada, mas é bom relembrar que esse lance da ordem das outras notas só se refere se a tríade é fechada ou aberta. Dá uma olhada na digitação aqui do braço. Desse jeito que eu vou fazer agora, é uma tríade de Dó na segunda inversão. Sol,
Dó, Mi, igual está escrito lá. Sol, Dó, Mi, quinta, tônica, terça. Mas eu poderia fazer Sol, Mi, Dó. Eu continuo tendo a mesma tríade, só que como eu dispus as notas de baixo em outra ordem, eu tenho uma sonoridade diferente. Isso vai da forma que você achar que é mais adequada para aquele momento quando estiver tocando, tá? Então, segundo exemplo aí, Mi bemol menor na posição fundamental. PF é posição fundamental, não é prato feito. Então, a tônica está na nota mais grave. Então, a tônica é o próprio Mi bemol. E aí, como terça menor, a gente tem o Sol bemol e a quinta é o Si bemol. Na semana passada, vocês ficaram com bastante dúvida, né, com esse negócio de bemol e tal, e eu coloco o bemol de propósito, que é para exercitar vocês mesmos, né? Então, uma das formas, que eu até comentei semana passada, facilita fazer essa continha quando tem bemol, é você anular o bemol. Então, por exemplo, a gente está fazendo a tríade de Mi bemol menor. Imagine que você vai montar a tríade de Mi menor. Fica mais fácil de pensar. O que seria a tríade de Mi menor? Tônica, terça menor e quinta. Ou seja, Mi, Sol, Si. Né? O Sol está um tom e meio do Mi e o Si está 2 tons do Sol. E aí, para transformar o Mi menor em Mi bemol menor, é só eu descer todas as notas meio tom. Então, o Mi, Sol, Si vira Mi bemol, Sol bemol, Si bemol. É o que está aí. O terceiro exemplo, Mi bemol na primeira inversão. Agora a gente está falando de Mi bemol maior, que não tem o Mzinho, né? E a primeira inversão, qual é a nota mais grave aí? Qual é a nota mais grave na primeira inversão? Terça, que no caso é o Sol. Você tem terça, quinta e tônica. Sol, Si bemol, Mi bemol. Ah, mas como é que eu vou fazer e tal? Já que você já montou antes o Mi bemol menor, e a única diferença entre o acorde maior e o menor é a terça, você já sabe que a tônica e a quinta vão ser iguais. Então você pode copiar aí, né? Você pode dar uma roubada aí, que não tem problema nenhum. Quarto exemplo, Si na segunda inversão, Si maior. Quais são as notas do Si maior? Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Na segunda inversão, a quinta vai para o grave. Fá sustenido, Si, Ré sustenido. Certo? E o quinto exemplo, que foi o último que a gente fez semana passada, Ré sustenido na posição fundamental. Aí o Ré sustenido é a mesma coisa você pode usar a mesma lógica do bemol. Você anula o sustenido e depois você sobe tudo. Então você pode pegar uma tríade de Ré maior, seria Ré, Fá sustenido Lá. E na tríade maior você tem 2 e depois 1,5. Então seria Ré, Fá sustenido, que aí você tem 2, Fá sustenido Lá, 1,5. Para transformar o Ré em Ré sustenido, basta você subir tudo meio tom. Então o Ré vira Ré sustenido, Fá sustenido vira Fá dobrado sustenido, e o Lá vira Lá sustenido. Tudo bem? No Ré sustenido, sim. Porque ele é maior. Pensa primeiro no Ré natural. Ré natural e Fá sustenido. A distância é de 2 tons. Ré para Mi 1, para Fá meio, Fá para Fá sustenido 2. Para eu transformar isso em Ré sustenido, eu tenho que subir tudo meio tom. Porque se eu subir só o Ré, eu vou alterar a proporção das notas aí. Então eu tenho que subir tudo de forma igual. Por isso que o Fá vira dobrado sustenido, porque ele já era sustenido antes. Sacou? Prosseguindo, então, aí a gente vai para as que vocês tinham feito durante a semana aí, né? A gente tem na letra F aí, o Fá menor na primeira inversão. Primeira inversão, qual é a nota mais grave? Terça. E aí, no caso, é o Lá bemol. Por que Lá bemol e não Lá natural? Alguém sabe explicar? Eu quis. Porque o acorde é menor, certo? Mas por que que não é Lá natural? E Fá para Lá eu tenho quanto? Do Fá pro Lá, quanto? Isso mesmo. Tenho 2 tons do Fá pro Lá, então para fazer ter 1,5 eu tenho que descer o Lá para Lá bemol. E não Sol sustenido, viu? Porque Sol é segunda. Tem algumas pessoas que fazem isso ainda. Quero dizer quem, mas
Zoeira. Então a gente vai para a quinta, que é o Dó, e a tônica, que é o próprio Fá, certo? Aí embaixo você tem uma tríade de problema aí, né? Fá sustenido diminuto na segunda inversão. Meu Deus do céu, o que é isso? Primeiro pensa no Fá sustenido diminuto. Na tríade diminuta, aliás. Quais são os intervalos que a tríade diminuta tem? 1,5. Então, se Fá sustenido é a tônica, qual é a terça? Sem olhar para a tela. Lá. Qual é a quinta? Dó. Beleza. Justamente essas são as distâncias já corretas, né? Porque do Fá sustenido para lá você tem 1,5. Fá sustenido para Sol, meio. Sol para Lá, 1. Totalizando 1,5. Do Lá para o Dó você tem 1,5 também. Lá para Si, 1. Si para Dó, meio. E aí é só passar para a segunda inversão. Você vai colocar a quinta no baixo, tá? Letra H, o último da primeira coluna aí. Sol bemol com quinta aumentada, ou seja, Sol bemol aumentado na primeira inversão. Primeiro pensa no acorde aumentado. Qual é a estrutura do acorde aumentado? A galera responder. E aí, qual é a estrutura do acorde aumentado? A quinta é o quê? A quinta é aumentada, certo? Mas quais são as distâncias entre a tônica, terça e quinta? 1,5, 2 é tríade menor. 2 e 2, certo? Então, lembre disso. Tem que ter 2 e depois tem que ter mais 2. Aí, vamos esquecer o bemol por enquanto para facilitar a nossa continha aí, né? Qual é a terça maior de Sol? Rogério? Si. Qual é a terça maior? Então agora você vai pensar 2 tons acima do Si. Qual é a terça maior do Si? Ré sustenido. Terça maior. O acorde aumentado tem 2 terças maiores. Então, se fosse Sol aumentado, seria Sol, Si, Ré sustenido. Mas como a gente está falando de Sol bemol, você vai descer no meio tom. Então, Sol, Si, Ré sustenido vai virar Sol bemol, bemol, Ré natural. Chegou no resultado. Pronto. O importante é isso. E aí você só vai passar para a primeira inversão, colocando a terça no baixo. Ficaria Si bemol, Ré, Sol bemol. Agora na segunda coluna, os dois últimos aí, a gente tem o Lá maior na segunda inversão, né? Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi. Para passar para a segunda inversão é só colocar o Mi no grave, né? Lá, Dó sustenido. Tem esse som aqui. Tá? E no último exemplo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, me pergunte, viu? No último exemplo, a gente tem Dó diminuto, que é a mesma coisa que Dó menor com... É a mesma acorde, só que na posição fundamental. Então, quais são as notas aí? Ó? Dó é a tônica, Mi bemol é a terça menor e o Sol bemol é a quinta diminuta. Tem 2 intervalos de 1 tom e meio aí. Tá? Certo? Tô ouvindo uma cara de dúvida aí. Tire sua dúvida. Aham. Certo. Ah, sim. Quando coloca o dobrado, né? Dá um nó na cabeça. É porque assim, o acidente dobrado, claro que ele existe, né? Mas você vê ele com muito mais frequência na teoria, né? Como eu já estou acostumado a usar, quando ele acontece enquanto eu estou tocando, eu consigo pensar na nota dobrado, né? Ou sustenido ou bemol. Mas é muito mais raro de você ver na prática do que na teoria, né?
Porque se você for pensar na nota dobrada, não importa se é sustenido ou se é bemol, vai ser uma outra nota mais comum, né? Por exemplo, o caso aqui do Fá dobrado sustenido, por exemplo. O Fá dobrado sustenido, ele tem o mesmo som do Sol. Fá, Fá sustenido e Fá dobrado sustenido. Coincidentemente, é no mesmo lugar que o Sol. Então, muitas vezes é mais fácil a gente chamar de Sol do que de Fá dobrado sustenido, mesmo não sendo o correto, né? É. Sol é Sol, Fá dobrado sustenido é Fá dobrado sustenido. Sim, a clave. Ah, no comecinho. Isso é outra coisa. É outra coisa. Completamente diferente. Esses bemóis ou sustenidos que aparecem no começo do pentagrama chama de armadura de clave. Isso serve apenas para indicar em qual tom a música tá. Porque como a gente estudou no primeiro módulo, cada escala tem uma quantidade específica de acidentes. Por exemplo, escala de dó maior não tem nenhum acidente. Escala de lá maior tem 3 sustenidos. Somente uma escala maior tem 3 sustenidos. Escala de lá. Se você for ver qualquer outra maior, ou tem menos ou tem mais, ou não tem nenhum, ou tem bemol, enfim. E aí quando você indica no começo do pentagrama quantos acidentes tem, ou se não tem nenhum, você está dizendo qual é a tonalidade. Então, por exemplo, se você for abrir o inário agora e for ver uma música lá, um hino aleatório, tem só o símbolo da clave e não tem nenhum acidente, quer dizer que a música está em dó. Na tonalidade de dó não tem nenhum acidente, entendeu? Se a música tiver, por exemplo, 2 bemóis lá no comecinho, quer dizer que ela está em si bemol. É a única escala maior que tem 2 bemóis. Certo? Então, esse exercício aqui, até agora é tudo que a gente viu semana passada, né? Agora vamos prosseguir. Agora o negócio vai começar a ficar cabeludo aqui. A gente estava falando só de tríade, agora a gente vai falar de tétrade. Qual é a diferença? A tétrade ela tem uma notinha a mais aí, né? Na tríade a gente tinha só tônica, terça e quinta. Agora a gente tem tônica, terça, quinta e sétima. Ok? Então, como está escrito aí, são os acordes com 4 notas, são como as tríades, só que agora a gente tem a sétima, e aí você tem o exemplo. É o Ré menor, tem apenas tônica, terça e quinta, Ré, Fá, Lá. E agora a gente tem tônica, terça, quinta e sétima. Tá? Na grande maioria das vezes, a sétima ela é um ornamento, né? Ela não é uma nota fundamental que vai fazer toda a diferença na estrutura do acorde. Na grande maioria. Tem alguns acordes específicos que a sétima muda completamente a direção harmônica, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando tem nona, 11ª, 13ª, são notas adicionadas. Cadê? Tem acordes com 3, com 4, com 5. Foi na aula passada. Com 3 é tríade, 4 tétrade, 5 pêntade, hexade, tá? Então, aí não é uma tétrade. Tétrade é só quando você tem tônica, terça, quinta. Se você tem tônica, terça, quinta e nona, você tem uma tríade com a nona adicionada. É por isso que na notação de cifra, quando é esse caso, por exemplo, Dó maior com a nona, a sétima. Aí a gente coloca C, ADD 9, nona adicionada. Ó, isso aqui é muito importante. Se você coloca apenas C9, você está dizendo que aquele acorde tem sétima e nona, mesmo que você não tenha cada sétima. Se você colocar C9, então, no instrumento de corda, geralmente, acordes com 5 notas, você pode omitir a quinta. Porque a quinta, isso é, quando ela está reforçando a tônica, que a gente falou no primeiro módulo. Então, por exemplo, um Dó 9
a dó, tônica, terça, quinta, sétima e nona, é um acorde bem usado no blues. Esse acorde é usado o tempo todo no blues. E aí a gente omite a quinta. Se eu fosse tocar esse acorde com as 5 notas, a nona tá aqui na pontinha. E eu tô repetindo uma, né? Que eu tô tocando 6, né? Cordas. E alguém pode... Tá aberto aí não, viu? Continuando aqui, ó. A gente tem 3 opções de sétima, tá? Sétima maior, sétima menor e sétima diminuta. A terceira, a gente não vê tanto não, mas já que a gente tá falando sobre isso, é bom estudar, né? A sétima maior, ela fica a meio tom de distância da tônica. Você pensando para trás. Tem a tônica, meio tom atrás tá a sétima maior. A sétima menor, que a gente indica apenas com 7. Então, veja só, olha o slide anterior. DM7, quer dizer que essa sétima é menor, tá? Quando tiver só o 7, quer dizer que a sétima é menor. Ela fica a um tom de distância da tônica, ficando para trás, né? E a sétima diminuta tá a um tom e meio. Então, dá uma olhada aqui, ó, no meu gesto aqui. Tônica, sétima maior. Sétima menor, tom, veja que a distância é maior. Sétima diminuta, um tom e meio. A tônica não se mexe, ela fica no mesmo lugar. Maior, menor, diminuta, tá? Talvez uma pergunta que pode surgir quando você estiver estudando ou fazendo algum exercício é assim: pô, se a sétima maior tem essa distância da tônica, por que a sétima menor tem uma distância maior, né? Porque, na verdade, essa forma que eu estou explicando para vocês é um atalho. Porque quando a gente pensa em sétima, olha, acompanha o raciocínio aqui para você não se perder. Você está pensando na distância entre a tônica e a sétima. A tônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entendeu? Então, a sétima maior é a que tem a distância maior da tônica para a sétima. A sétima menor tem uma distância menor. Só que esse jeito que eu estou falando para vocês é a distância em relação à oitava. Que é a mesma coisa que a tônica, como a gente já aprendeu antes. Então, fica mais fácil de você pensar em distâncias, você calcular toda aquela distância. No caso, a sétima maior, ela tem 5 tons e meio de distância da tônica. Então, é mais fácil você pensar em meio tom da oitava do que 5 tons e meio da tônica. Tá entendendo? E a mesma coisa acontece com as outras, tá? É sétima menor. Existe uma razão, mas eu vou explicar depois, senão vocês vão se confundir. Então, sempre que tiver apenas o 7, é sétima menor. Se a sétima for maior, você precisa indicar colocando o M. Se você não colocar, você está falando que a sétima é menor, entendeu? E a sétima diminui, você pode colocar DIM. Beleza? No grave? No agudo. Geralmente, essas notas, sétima, nona, décima primeira, geralmente são as notas mais agudas do acorde. Mas, por exemplo, esse acorde aqui, ó, a sétima não é a nota mais aguda. Esse aqui. A sétima é uma das mais graves. Então, isso não é uma regra. Mas é estranho você colocar a sétima grave. Só quando você tá, tipo, numa cadência, por exemplo. Acorde maior, sétima no grave, aí foi para outro. Mas não é tão comum. Nossa. Então, aqui alguns exemplos. Dá uma olhada no primeiro aí, ó. Ré com sétima maior. O D, esqueça do 7 para frente. Olha só o D. Quer dizer que é um acorde maior, é uma tríade maior, tônica, terça e quinta. Aí a sétima, como ela é maior, ela precisa ser indicada. Então, eu estou falando na cifra aí, o Ré é maior e a sétima também é maior.
Logo, tônica, terça maior, quinta justa, sétima maior, como você pode ver aí no meio da linha. E aí do lado estão as notas. Ré, Fá sustenido, Lá, já são a tônica, terça e quinta mesmo. E o Dó sustenido. Por que Dó sustenido? Porque ele está a meio tom de distância da oitava. Ré, o tom para trás, Dó sustenido. Tudo bem? Vou pegar água. Dá uma olhada nisso aqui. Existem 3 tipos de sétima: maior, menor e diminuta. A maior tem uma distância de um tom da oitava. A menor tem a distância de um tom e a diminuta tem a distância de um tom e meio da oitava. Tá? Mas nos exercícios você vai entender. Então aí, continuando no Ré aqui. Ré, Fá sustenido e Lá é a tônica, terça e quinta que a gente já fez 1 milhão de vezes, né? Tônica, terça e quinta é a tríade maior. A sétima maior é o Dó sustenido, porque está apenas meio tom de distância da tônica. E no exemplo de baixo, a gente tem aí o Lá bemol menor, 7. Ou seja, Lá bemol menor com sétima menor, porque tem apenas o 7 aí, tá vendo? Ah, mas eu tô vendo um M, só que o M tá antes. Tá vendo? O M se refere ao acorde, não à sétima. Deu pra entender a diferença? Quando o M vem depois do 7, você tá falando que a sétima é maior. Quando o M vem antes, você tá falando do acorde. Essa é a diferença. Então tem aí, ó, Lá bemol menor com sétima. Ou seja, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. E aí nas notas você tem Lá bemol, Dó bemol, Mi bemol e Sol bemol. Por que Sol bemol? Porque ele está a um tom de distância da oitava. Lá bemol, volta meio, Sol. Volta 1, Sol bemol. Mostrando aqui na prática. Lá bemol, voltei meio, Sol natural. Voltei 1, Sol bemol. Tá? Até aqui tudo bem? E aí é um exemplo das tétrades do campo harmônico maior. Até então a gente tinha feito campo harmônico maior com tríades, né? Tem a sétima, no caso, e agora a gente tem as tétrades. Aí eu fiz um campo harmônico de Lá, porque ficar fazendo só Dó o tempo todo enche o saco, né? Então, dá uma olhada aí em todos os detalhes aí. Na primeira linha você tem os graus do campo harmônico, tem aí em números romanos, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Na linha de baixo você tem as cifras dos acordes que são formados. Lá com sétima maior, Si menor, sétima, Dó, sétima, lá, 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 lá. Embaixo, aí sem ser em negrito, você tem as notas de cada acorde, separadas por colunas. Se você for ver a primeira linha em onde tem as notas, é a própria escala do Lá, né? Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Tá vendo aí? Isso aí é a escala de Lá maior, certo? Que é a escala que originou esse campo harmônico. E a partir dessa escala, eu coloquei embaixo essa quinta e sétima, fui montando o resto do campo harmônico. Sacou? Dúvida? Eu explico de novo, não tem problema. Só eu vou tentar explicar de uma outra forma aqui, Denise. Nessa linha aí, aonde tem o Lá como primeira nota aí, ó, é a terceira linha, né? Na primeira você tem os graus, na segunda a cifra, na terceira você tem o Lá. Aí. Na terceira linha você tem a escala de Lá maior. Porque o que é o campo harmônico? Ele é uma sequência de acordes montada a partir de uma escala. Essa escala é a escala de Lá maior. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Lá. E aí o que eu fiz foi só colocar embaixo de cada nota dessa escala a terça, a quinta e a sétima. Entendeu? Aí foram montando os acordes que estão escritos em negrito na linha de cima. O acorde é o que está em negrito. Na verdade, esse campo harmônico é o que vocês já tinham feito antes, né? Eu só coloquei a sétima. É a única novidade aí. E o desenho do fundo.
Agora, olha só que interessante. Você tem alguns acordes aí, algumas estruturas de acordes repetidas, mas em 2 dos 7 graus, você tem acordes únicos aí, né? No quinto grau, por exemplo, você tem um acorde maior com sétima, que é o Mi7 aí. E no sétimo grau você tem o... Eita, esqueci de botar o sustenido. Sol. Sol tem o sustenido, viu? Não, Sol sustenido menor com quinta diminuta, que é a mesma coisa que Sol sustenido meio diminuto. Meio diminuto. Veja só. Dá uma olhada nesse acorde sem a sétima. Você tem uma tríade diminuta, certo? O sétimo grau. É porque eu esqueci o sustenido depois do G, mas imagina que ele está lá. Imagina ele sem a sétima. É uma tríade diminuta, como algumas que vocês já cansaram de fazer. Então você tem Sol sustenido e Ré. Tônica, terça e quinta, certo? Agora a gente colocou a sétima. Lembra que a gente tem 3 opções de sétima? Maior, menor e diminuta? Aqui no caso dessa tétrade, a gente está usando sétima menor. Por que sétima menor? Porque o Fá sustenido está a um tom de distância do Sol sustenido, que é a tônica desse acorde. Certo? O sétimo, capitulando, o sétimo grau é um acorde de Sol sustenido, pensando na tríade ainda. Aí eu coloquei a sétima, né, que é o Fá sustenido. Ah, por que você colocou Fá sustenido e não Fá natural? Porque na escala de Lá maior, o Fá é sustenido. Então eu tenho que respeitar essa regra. Então, é só analisar a distância entre Fá sustenido e Sol sustenido. Eu tenho um tom inteiro. E, olhando aqui, ó, quando eu tenho um tom inteiro de distância da tônica, eu tenho uma sétima menor. Aí vem, por que meio diminuto? Como assim? O acorde meio diminuto, ele é a tríade diminuta com sétima menor. Ah, e qual que é o diminuto inteiro? É a tríade diminuta com sétima diminuta. Diferença sonora. Diminuto, Sol sustenido diminuto. Um acorde muito tenso. Vou fazer em outro lugar aqui. Sol sustenido diminuto. Agora o meio diminuto. Mais uma vez, diminuto. Meio diminuto. Ele ainda é tenso, só que ele é menos tenso. É uma diferença muito... Mas faz toda a diferença. Diminuto. Meio diminuto. Dá pra perceber que alguma coisa mudou, né? E a diferença é... Por isso que a gente chama de meio diminuto. Porque ele é tenso, mas não tão tenso quanto... Deixa eu perguntar pra vocês aqui, pra ver se vocês entendem. Com essa cara de ué aí pra mim. Se esse Sol sustenido, sétimo grau, fosse diminuto, em vez de meio diminuto, quais seriam as notas? E na pergunta. Esse Sol sustenido aí no sétimo grau, ele é meio diminuto. Certo? Quais seriam as notas se ele fosse diminuto? Isso aí. A gente só muda a sétima. Não deu nem tempo pro pessoal pensar. O Fá viraria Fá natural. Por quê? Porque, lembra, ó, Sol sustenido, Fá sustenido. Um tom. Descendo Fá, Sol sustenido, Fá, ficaria um tom e meio. Olhando aqui, é a sétima diminuta, como vocês podem ver aí na terceira linha. Tá? Agora, exercício, claro. Pra eu ter certeza que vocês entenderam. Esses 8 aí, viu? Pra hoje. Vou fazer assim, ó. Vocês montam a fileira da esquerda e vocês da direita. Não, 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 não. Não. Estão fazendo junto, cada um faz o seu. E a gente faz junto depois pra...
Acabaram? Tô calmo. Sim. Mais um minuto.
Brasil. Dois o quê? Tá falando de qual, velho? Qual? É maior. Beleza, foi. Vocês aqui desse lado. Si com sétima maior. É isso. E Denise fala o terceiro. Aproveite. Quase. É o que eu posso te dizer. Corrija agora aí. Enquanto eu vou vendo o segundo. Não, ele só errou uma nota. Fácil, né? Corrigir. É, você, a segunda. Isso. Dó sustenido menor, então, mesmo vocês que estão desse lado, coloque, viu? Dó sustenido menor com sétima, Dó sustenido, Mi, Sol sustenido, Si, tá? Tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Sim. Você só errou uma nota, eu não disse qual. Tá falando de qual? Segundo. Pera aí. Repita a pergunta. Foi Dó sustenido menor que sétima, que é Dó sustenido. É, que é a tônica. Dá um tom e meio, que é a terça menor mesmo. Olha, Thiago corrigiu aqui, viu? Ah, isso, que a terça é maior, né? Então, coloque no de vocês aí, ó. Si com sétima maior é Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá sustenido. Coincidência. É assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, ó, o Si com sétima maior, ele tem esse som aqui, ó. Tá? É porque é um acorde muito comum. O de Sunlight é esse aqui, ó. Dó sustenido menor que sétima, tá? E o seu aí, Denise? Mi menor 7. Hum. Me diga aí quais você colocou. Não precisa fazer nada, é só isso mesmo. Nesse caso é. Eu coloquei Mi, Sol, Si, Ré. Para. João Kleber, né? Para. É só isso. Vou te explicar o porquê. Mi menor 7, isso quer dizer? Quer dizer que ele tem tônica, terça menor, que é um acorde menor, quinta justa, sétima menor. Mi, Sol, terça menor, por quê? Um tom e meio de distância. Si é a quinta justa, por quê? Porque tá a 2 tons do Sol. E a sétima menor é o Ré, como a gente viu agora há pouco, porque tá um tom de distância da oitava, tá? Beleza. Sanlai, fala aí o Sol 7. Sol, Si, Ré, Fá, tá? Sol, Si, terça maior, 2 tons.
Si, Ré, terça menor, né? Que dá uma quinta justa. E o Fá tá a um tom de distância do Sol, sétima menor. Rogério, fale aí o Sol bemol com sétima maior. Isso. Sol bemol, Si bemol, Ré bemol, Fá. Esse acorde aqui, tá? Elma, Lá menor com sétima maior. Os dedos. Diga aí, diga aí. Hum. Pronto. Pelo menos a terça, quinta e a sétima você acertou, né? Agora você precisa. Não, tô falando, tipo, qual é a terça, quinta e sétima. Agora você precisa classificar, né? Faz o seguinte, por enquanto, esqueça a sétima. Então você tem Lá, Dó, Mi, certo? Tirando a sétima, dá uma olhada na cifra aqui, ó. Tirando a sétima, que acorde que fica aí? O seu acorde aí, o que eu pedi pra você fazer. Tirando a sétima, ele fica o quê? Lá, Dó, Mi. Qual é a distância de Lá pra Dó? 1,5 quer dizer que é terça maior ou menor? 1,5 é menor. Maior é 2 tons, tá? Beleza, então se a primeira terça é menor, quer dizer que o acorde é menor, né? E aí agora a gente precisa saber se a quinta é justa. Para saber se a quinta é justa, ela tem que ser diferente da primeira, né? Se a primeira tem 1,5, a segunda tem que ter 2. Qual é a distância que você tem de Dó para Mi? Dois tons, exato. 2 tons. Então se você tem uma com 1,5 e depois você tem 2, você tem uma tríade menor, certo? Ou seja, Lá menor. Lá, Dó, Mi. Tudo bem até aqui? Lá, Dó, Mi. É o mesmo exercício que a gente tinha feito lá no primeiro módulo, né? Montando acordes. Agora você só vai colocar a sétima. Essa sétima é o quê? Não, me diga essa sétima. Ela é maior, menor ou diminuta? Maior. Qual é a distância que a sétima maior tem? Uhum. Não. E aí? E a sua anotação? Meio tom. Se a sua anotação estiver errada, dê uma corrigida aí. Sétima maior está a meio tom. Sendo assim, qual é a nota que está a meio tom de distância da tônica do seu acorde? Primeiro, qual é a tônica do seu acorde? Pronto. Qual é a nota que está a meio tom de distância dela? Para trás. Não, para trás. Meio tom. Sol sustenido. Certo? Seu acorde, então, é Lá, Dó, Mi, Sol sustenido. Porque já tem um Lá. E apenas o Sol é a sétima. Entendeu? O tom do seu acorde é esse aqui, ó. É um acorde meio misterioso. Certo? Ou dá pra fazer assim? Eu gosto muito desse acorde. Certo, faça o Fá aumentado, sétima. Oi. Tá falando do acorde dela. Pronto. Tá pensando a distância da quinta pra sétima, né?
Então, eu não sou muito fã de pensar assim. Nesse caso, dá 2 tons mesmo, da quinta para sétima. Eu não sou muito fã de pensar assim, porque isso depende da quinta ser justa. Se a quinta é justa e a sétima é maior, você tem 2 tons de distância. Mas se a quinta for diminuta, a distância já é outra. Então é mais fácil você pensar sempre em relação à tônica, porque a tônica é a única nota que não muda no acorde. Ela não tem alteração. A tônica é aquela, pronto, acabou. Nesse acorde de Lá, não importa se ele é maior, se ele é menor, se ele é aumentado, se ele é diminuto. Se ele for, a tônica é sempre Lá. Entendeu? Então é mais fácil você pensar a sétima em relação à tônica do que em relação a uma nota que pode ser alterada. Atrás. É mais fácil de pensar, tá? Sétima maior, meio tom atrás da tônica. Beleza? Fá aumentado. Isso aí. Fá, Lá, Dó sustenido, Mi bemol. Vamos por partes, como Jack Stripador. Primeiro, a tríade desse acorde é uma tríade aumentada. 2 tons mais 2 tons, né? Ou seja, eu tenho que ter 2 terças maiores aí. De Fá para Lá eu tenho 2 tons. De Lá para Dó sustenido eu tenho mais 2. Tônica, terça maior, quinta aumentada. E aí eu vou colocar a sétima menor, que está a quanto de distância da tônica? 1. Então, para trás, tenho Fá, bemol. Entendeu? Fá, Mi, meio tom, Fá, Mi bemol, um tom. O som desse acorde é esse aqui. Tá? É um acorde aumentado com sétima. E o último, passa aí, Rogério. Ré meio diminuto. Isso aí. Ré, Fá, Lá bemol, Dó. Por quê? Vamos pensar sem a sétima primeiro. Tríade diminuta. Tônica, terça menor, quinta diminuta. Ou seja, 2 intervalos de 1,5 tom aí. Ré, Fá, 1,5 tom. Fá, Lá bemol, mais 1,5 tom. Aí agora eu vou pensar na sétima. Sétima aí é o quê? Menor. Por que que eu sei que é menor? Porque só tem o 7 aí. Não tem nenhum Mzinho acompanhando. Se a sétima é menor, ela está a 1 tom de distância da tônica. E a correção? Próximo slide. Eu acho que dá pra falar sobre isso rapidinho. Já deu 8, só que a gente começa 7. Vocês estão chegando muito atrasados, viu? Vou falar rapidinho sobre isso para não tomar muito o tempo do ensaio. Esse é o tema de hoje. O que a gente fez até agora foi exercício, né? Funções harmônicas. Tudo na harmonia tem que ter uma função. Você não coloca um acorde lá só porque ele é bonito. Ele tem que servir para alguma coisa. Servir para ser bonito não é uma função, tá? Os acordes, eles não são colocados numa música ao acaso. Estão lá por uma razão. Quando eu falo de função de acordes, eu estou falando em sensações que ele gera ao ouvinte. Então a gente tem basicamente 3 opções aí: função de impulso, de tensão e repouso. É como se fosse uma conversa. Por exemplo, tá num assunto aleatório aqui. Ó, só. Ah, Rogério, eu vi que você chegou, sei lá, um pouquinho depois aí, né? Você pegou trânsito? Aí você, peguei um pouco de trânsito. Pronto. Eu fiz uma preparação, uma pergunta, e eu tive uma resposta. É o que acontece aqui. Impulso, tensão, repouso. Né? O impulso seria a preparação, a tensão é a pergunta e o repouso é a resposta. Então, vamos supor, vou tocar uma sequência de acordes aqui. Estou em Dó maior, tá? Tá desafinado, mas deu para perceber, né? Eu saí do repouso, todo mundo felizinho, comecei a percorrer o caminho aqui, ó. Você sente que alguma coisa mudou, que tá preparando alguma coisa. Uma pergunta, é um acorde que não dá para acabar a música nele. E a resposta. Certo? É.
Ah, tem várias. Várias. A gente faz isso o tempo todo, né? Tanto é que existe um samba, chama Samba da Pergunta. Ele acaba com um acorde diminuto. Tá lá rolando samba e o último acorde é o samba da pergunta. Aí você toca a música, a galera vai assim. E aí, é o que eu expliquei agora, né? Só que com outras palavras. Cada acorde é responsável por dar uma sensação diferente ao ouvinte e as suas funções são relativas. Isso é muito importante. Nada, nada, nada na harmonia é absoluto. Tudo está relativo a alguma coisa. Por exemplo, campo harmônico é aquela sequência de acordes. Está relativo ao quê? A escala sob qual ele é formado. Entendeu? Essa escala está relativa à regra da escala maior. Então, o que eu quero dizer aqui, falando sobre funções harmônicas? Eu posso ter o mesmo acorde desempenhando uma função diferente. Por exemplo, esse acorde aqui, que seria um acorde de tensão, um acorde de pergunta, se eu colocar ele em outro contexto, ele vai perder essa característica. Veja só. Primeiro, a que a gente fez. Esse acorde está exercendo a função de tensão. Agora, olha nesse contexto. Esse acorde virou o repouso. O mesmo acorde, entendeu? Tudo depende do contexto, tá? E aí, a gente tem a explicação de cada função, né? Os acordes de impulso é a introdução, é a primeira movimentação ali de que alguma coisa vai acontecer, que a gente vai descobrir depois. A tensão é a pergunta que pede a resposta, é o ponto de decisão, e o repouso é a resposta para essa pergunta ou o início de alguma outra coisa, tá? Como eu toquei naquele primeiro exemplo, o acorde de repouso ele estava começando e terminando a música. E aqui são os nomes que a gente chama essas sensações que a gente tem, né? Então, os acordes que geram impulso, eles são chamados de acordes subdominantes. Os acordes que geram tensão são os acordes dominantes. E os acordes que geram repouso são os acordes com função de tônica. É importante vocês anotarem, viu? Uhum. É, essa, né? É. Ah, sim. Ela começa no impulso. É. Mesmo. Depende do contexto. Falando. Aqui eu tô falando apenas de acorde. Então, quando eu tô falando de tônica, vocês vão ver daqui a pouco. Pode. Cada acorde desempenha uma dessas funções. Ó. Tudo que tá de verde é função tônica, de azul é função subdominante, e o vermelho é função dominante. Então, num campo harmônico maior, o primeiro, o terceiro e o sexto grau podem ter função tônica. Essas letras minúsculas do lado eu já vou explicar o que é. O segundo e o quarto grau podem ter função de subdominante, às vezes o sexto também. E o quinto e o sétimo grau têm função dominante, um campo harmônico maior. Esse Rzinho que está do lado aí, ó, no segundo, sexto, no sétimo grau, quer dizer relativo. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso no primeiro módulo, sobre escalas relativas, acordes relativos. São escalas que usam as mesmas notas, mas são diferentes, né? Por exemplo, escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Escala de Lá menor são as mesmas notas, só que em outra ordem.
Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá. São as mesmas notas, só comecei e terminei de outra. Isso é escalas relativas. Tem acordes relativos também. São acordes que usam muitas notas em comum com o outro, mas geram sonoridades diferentes. Por exemplo, vou fazer Dó com sétima maior. Ele tem as notas Dó, Mi, Sol, Si. Agora, o Lá menor 7 tem as notas Lá, Dó, Mi, Sol. Ele tem 3 notas em comum com o Dó com sétima maior. Por isso, são acordes relativos. Das 4 notas, 3 estão nos 2 acordes. Entendeu? Por que eles são relativos? Eles são muito parecidos. O Mi menor 7 acontece a mesma coisa, né? Dó com sétima maior, Dó, Mi, Sol, Si. Mi menor 7, igual o Denise fez agora há pouco. Mi, Sol, Si, Ré. Das 4 notas, 3 estão em comum. No Dó, você tem Mi, Sol, Si. E no Mi, você também tem. Entendeu? Esse AR, que está no terceiro grau aí, quer dizer antirrelativa. É relativo da mesma coisa, só que é um relativo metido a besta. Ele tem menos força do que o relativo. Ou seja, dá uma olhada nas tônicas aí. A tônica legítima é o primeiro grau. Das 3, é a que mais vai ter sensação de repouso. A tônica relativa, que é o sexto grau, ele tem a função de tônica, só que com uma força menor do que o grau. E o terceiro, que é a tônica antirrelativa, ele também tem uma função de tônica, só que com menos força ainda do que as outras. Entendeu? Ou seja, para que é tudo isso? Você está compondo uma música, você quer que a sensação de repouso seja prolongada, mas você não quer usar o mesmo acorde. Aí você pode variar entre esses 3 para você gerar movimentação, mas não monotonia. Por exemplo, aquela música Dust in the Wind. Você tem na introdução inteira função de tônica. Só que ele usa acordes diferentes para gerar movimento. Sacou? O negócio de função harmônica aí na subdominante acontece a mesma coisa. O quarto grau é a subdominante legítima. Fá com sétima maior. Mas para gerar movimento, você pode usar o segundo grau, que é a subdominante relativa, Ré menor 7. Das 4 notas que tem no Fá com sétima maior, 3 também estão no Ré. O Fá com sétima maior tem Fá, Lá, Dó, Mi. O Ré menor 7 tem Ré, Fá, Lá, Dó. Fá, Lá e o Dó estão nos 2 acordes. São relativos. A mesma coisa acontece lá no quinto e sétimo grau. Quinto grau, Sol 7, como alguém fez, foi o Thiago que fez. Não, Fá. Tem Sol, Si, Ré, Fá. O sétimo grau tem Ré, Fá, Lá. Ou seja, notas em comum também, mesma coisa. Sacou? É mais ou menos desse jeito aí, tá? Foi. Campo harmônico maior. Do campo harmônico maior. Isso, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Tem. Aí é de outro campo harmônico. Não. Não. Veja só, esse exemplo aí que a gente viu agora há pouco é outro campo harmônico maior. É um campo harmônico maior, só que em outro tom. As regras são as mesmas. Primeiro, terceiro e sexto grau são tônica, tônica antirrelativa. Segundo e quarto, subdominante. Quinto e sétimo, dominante. É a mesma coisa. Hã? O primeiro, terceiro, a função, entendeu? Tem alguns acordes que podem ter uma função diferente. Por exemplo, aqui. Pode ser que em alguma música, terceiro grau tenha uma função de dominante. Só que enfraquecida. Pode ser, sei lá, que o sexto grau tenha uma função de subdominante. Só que muito enfraquecida. É porque aí eu não coloquei todas. Mas pode acontecer
grau tem uma função. Depende do contexto. Como eu falei, tudo na harmonia é relativo, tá? Aí aqueles acordes mais esquisitos, como vocês montaram aqui, eles existem em alguns campos harmônicos, mas não nesse aqui. Campo harmônico, menor melódico, que aí gera umas possibilidades bem diferentes, né? Cada um desses acordes vai ter uma função diferente. Essas funções desse jeito que está aí, se aplica apenas para o campo harmônico maior, tá? Então, cada tom é um universo aqui. Ó, lembra que na harmonia quase tudo é relativo? Os acordes no campo harmônico também são. A tônica principal do campo harmônico maior é sempre o primeiro grau, mas o terceiro e o sexto também podem ser considerados tônica, porém com sensação menor de repouso. E o mesmo acontece com a subdominante e a dominante, né? Como a gente falou agora. E aqui, por último, para a gente acabar, eu peguei um trecho aí de Quebrantado, né? A música que vocês já estão carecas de tocar aí, né? Essa música, ela tá em dó maior, tá? Então a gente tá pensando no campo harmônico dó maior, certo? Aí, no campo harmônico de dó maior, o dó seria qual grau aí? Primeiro grau. Campo harmônico de dó, dó é o primeiro, começa com dó. Sol seria qual deles aí? Do grau. Dó, ré, mi, fá, sol. Tá? Dó conta. O lá menor. Sexto. E o fá? Quarto. E aí embaixo você tem os mesmos acordes, só que em outra ordem, né? Os acordes são os mesmos. São os mesmos acordes, só que em outra ordem, tá? Então aí, o que acontece? Primeiro você tem a função de tônica. Quinto grau, função de dominante. Sexto grau, função de tônica relativa. Você vê que o Sol, ele resolve o Lá menor. E aí você vai para uma subdominante, que é o quarto grau, Fá. Terminei a cadência aí com um subdominante. Por quê? Não é nem uma pergunta nem uma resposta. Fica indefinido se você vai resolver ou se você vai tensionar mais ainda, entendeu? Fica meio no ar aí o negócio. E a mesma coisa acontece no refrão. Tônica. Tônica relativa. Dominante. E termina na subdominante. É o quê? Sim, o acorde com sétima, grau com sétima, ele tem mais cara de dominante porque tem intervalo tenso, né? Que é causado pela terça sétima. Mas mesmo sem a sétima, a gente caracteriza ele como função dominante, apesar de não ser tenso, tá? Bom, essa música foi tranquila, né? Então aí estão os acordes, sabendo que a música está em dó, quais seriam os graus e funções dessa sequência? Tá aí, ó. Dó, sol, lá menor, fá, primeiro, quinto, sexto e quarto. Aqui as funções embaixo. Tônica dominante, tônica relativa dominante, embaixo só muda os dois acordes do meio, né? Beleza? Dúvidas? Tá, então eu vou. Ah, oi. É o tom maior e o relativo menor. É a mesma coisa. É a mesma lógica, né? Por exemplo, a gente fala relativo porque eles usam a mesma escala, né? Por exemplo, vai vir a armadura de clave, dois bemóis lá. Quer dizer que a música tá
ou em si bemol maior ou em sol menor. Por quê? Porque a escala de sol menor usa as mesmas notas, os mesmos acidentes que a escala de si bemol maior. Ah, e como é que eu vou saber, então, se ela está em si bemol maior ou sol menor? É a armadura de clave é a mesma. Você vai olhar a melodia, a harmonia. For ver tanto os acordes quanto a melodia, eles vão te indicar qual qual dos dois sinais dá a maior sensação. Por exemplo, eu estou tocando isso aqui, si bemol, né? Terminei no si bemol. Ele é a minha sensação de repouso. Agora, se tivesse isso aqui, ó. Sol menor é onde eu tenho a maior sensação de repouso. Aí eu vou ter que analisar a harmonia, às vezes as notas da melodia também dão algumas pistas para saber qual é o tom. Esse é um erro muito comum. Muita gente comete isso. Na verdade, nem tanto na última. Na verdade, a última, geralmente, ela dá a resposta. Mas a primeira, nem sempre. Muita gente, tipo, vê lá a cifra, né? Bota lá no Cifra Clube, eita, a raiva que eu tenho. Vê lá o primeiro acorde, por exemplo, aquela música que a gente tá falando hoje, né? A música tá em Fá, viu? Aí a pessoa vê lá o primeiro acorde, Si bemol. Então, gente, Si bemol, tá? Nem sempre o primeiro acorde é o primeiro grau. Nem sempre. Por exemplo, nesse caso, a música começa no quarto grau. Né? É o que a gente chama de cadência de mas cadência a gente vai falar mais pra frente. Aí aqui, ó, só uma última coisinha pra eu mostrar pra vocês. Essa aí é a ponte da música, né? Eu, amor. Aqui você tem a movimentação de dominantes, né? Quem compôs a música quis manter a sensação de subdominante, ou seja, tipo, não vai nem fica, né? Fica aquela coisa meio, tipo, vou tensionar, se eu vou resolver, e tal, né? Então ele usou o Ré menor e o Fá, que são subdominantes relativas à outra, para prolongar essa sensação de pulso sem deixar monótono. E aí depois ele mostra o que vai fazer, ó. Ele vai prolongar a cadência colocando um acorde de tensão. Então ele faz Ré menor. Aí para prolongar mais ainda, ele volta pro Ré menor. Aqui é tudo sensação de impulso. Fá. Aí vai para tensão. Aí você pensa que vai resolver subdominante de novo, que ele faz essa parte duas vezes. Aí chegou no final. Aí sim que resolve. Entendeu? E aí ele vai pro som da música. Eu até coloquei essa linha da torta embaixo para vocês verem que é a dominante, o quinto grau resolvendo na tônica. E prolonga esse tempão todo para resolver só no. Beleza? Aí isso aqui, ó, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, viu? Vai passar muito horário. Essa é aquela música Poder para Salvar, de Aline Berros. Aí vocês podem ignorar esse 9 aí, viu? Ignorem o 9. E o Cifra Clube não está respeitando a regra aí. Lembra aquela regra que quando tem só 9 quer dizer que tem 7, 9? Aqui ele quer dizer que tem só 9. Então, a gente tem colocado ADD 9. Mas isso não muda a estrutura do acorde. Tá? Então, por exemplo, D9 é um Ré maior. Pronto, acabou. Tá? A nona é uma nota que está incrementando o som, mas não muda a estrutura. Beleza? Então, aí você vai colocar os conhecimentos em prática. Você vai primeiro ver qual é o tom, certo? Como é que eu vou saber qual é o tom? Você vai observar o padrão dos acordes. Como assim o padrão dos acordes? Em determinadas tonalidades, só existem uma configuração de cada acorde. Então, por exemplo, Ré maior, Lá maior, Fá sustenido maior, ou menor e Mi maior, só existem em um campo harmônico específico. Ah, como é que eu vou saber? Você vai ter que ir por eliminação. Ah, deixa eu ver se está em Ré maior. Você faz o campo harmônico de Ré. Pega a escala de Ré, faz o campo harmônico de Ré.
Vê se todos os acordes estão batendo. Ah, não estão. Deixa eu ver o de lá. Escala de lá, campo harmônico de lá. Deixa eu ver se todos estão batendo. Então é esse. Não estão, vamos tentar de outro. E assim vai. Tá? Até você ir absorvendo quais são os acidentes que cada campo harmônico tem. E aí, com o tempo, fica mais fácil. Pode ser que vocês pensem assim. Pode ser não. Tenho certeza que vocês estão pensando isso. Mas se fosse fácil, todo mundo era músico, né? Então dá trabalho mesmo no começo. Parece difícil, é mesmo no começo. Mas com a prática, vocês vão chegando lá, certo? Tirem foto, escreva aí, certo? Aí tá o passo a passo, tá? Pô, é a resposta. E aí a gente dá a resposta na próxima e tem ainda uma terceira música pra ver, tá? Beleza? Pronto, então é isso. Aí a correção dessa e a terceira música a gente vê na próxima. Beleza? Valeu.